Dia a todos. Hoje a gente está fazendo essa sabatina da SEB em parceria com os portais Cabo Frio em Foco, Búzios Cidades, que é um momento institucional do prefeito e os candidatos que estão disputando o pleito de 2024 dialogar com a classe empresarial sobre temas de relevo importantes considerada tanto para os comerciantes, para as pessoas que fazem a cidade acontecer e que precisam saber quais os nortes, quais são as diretrizes dos candidatos agora para 2025, passando o pleito. Prefeito Alexandre Martins, muito obrigado pela sua presença. A gente aqui vai ser bem objetivo, no sentido de te dar a oportunidade, porque o espaço é todo seu, para o senhor se dirigir aos comerciantes da cidade de Armação dos Búzios. A primeira pergunta que a gente tem aqui é referente à implantação da TPA, da Taxa de Proteção Ambiental, que é um tema que gera bastante debate. Qual é a sua visão sobre a implementação da TPA no município? Quais são as áreas específicas que serão beneficiadas com os recursos gerados a partir dessa taxa? Bom, olá, prazer estar aqui. Toda eleição tem sempre esse evento, né, para os candidatos fazerem suas colocações, seu programa de governo. Agradeço já aqui, Rodrigo. Rodrigo ainda está me devendo o evento de café. Vou cobrar dele até antes de fazer esse evento. Mas já conseguimos movimentar bastante cidade com o calendário. Bom, TPA, eu tive em Bombinhas, a gente teve conversando com a deputada que foi prefeita, que na época implantou, e não é tão fácil como muita gente acha. Eles conseguiram lá até de uma forma judicial, outros municípios tentaram, não conseguiram, porque tem que ter um cunho ambiental. Então lá a cidade, bem dizer, ela é toda de preservação, apesar de ter prédio lá de 4 andares, o que eu já digo, não concordo aqui, acho que a nossa gabarito tem que ser dois andares mesmo, mas lembrando o seguinte, em algumas situações a gente consegue implementar, a gente vai fazer esse estudo, hoje a gente já cobra para ônibus entrar na cidade, carro eu acho que por enquanto, inviável. E o meu medo é o seguinte, você implementa isso, você consegue o que a gente conseguiu de fazer que Búzios seja verão o ano inteiro, com as bandeiras azuis, com investimento nos eventos, com o investimento que nós temos feito 3 anos seguidos no Chile, para trazer o chileno para a nossa cidade. O argentino, eu sempre falo o seguinte, ele vem porque já conhece, e a gente mesmo assim vai na FIT, faz divulgação dentro da Argentina, mas a TPA eu acho que ela dá certo, dentro de um azedo para cobrar por conta de limite de pessoas e por ser uma área de preservação, ou na emerência, pontos que você vê que tem interesse e é de área de preservação e é bom ser controlada, isso vai dar certo. Na questão de como muita gente quer fazer, que é meio que colocar um pedágio para entrar na cidade. Isso pode causar uma desmotivação das pessoas virem para a cidade. A gente vai fazer essa análise, se a gente conseguir, seria ótimo para Búzios, não tenho dúvidas disso. Mas juridicamente, tudo que eu levantei, indo lá, vendo ações judiciais que proibiram isso, em algumas cidades conseguem. Quando ela, como por exemplo Fernando de Noronha, tem um limite de quantidade de gente, paga-se a diária para ficar, Búzios tem essa dificuldade, não é tão simples como muita gente pensa. E a TPA que foi implantada por lei, liberava todos os carros que ficavam na vizinhança de entrar e sair sem pagar nada. Então é uma coisa que tem que ser analisada com calma para não criar um efeito contrário com o turista. Vamos para a segunda pergunta. O senhor já, na verdade, até deu um spoiler aqui para a gente, já tocou no tema dos eventos. A importância dos eventos para a cidade e como essa abordagem é feita dentro do governo. Os eventos desempenham um papel crucial, tanto para o desenvolvimento econômico quanto cultural da cidade. Qual a importância dos eventos para a sua gestão? Que tipo de eventos o governo pretende promover e apoiar para fortalecer o turismo e a economia local? Bom, eu acho que o meu maior desafio, eu sempre falei isso, sempre foi acabar com a sazonalidade do município. A gente via as cidades, já aqui mesmo sempre falava isso, Rodrigo, a gente teve um período que a Rua das Pedras estava morta. Você não via, algumas lojas você já via vazia por um tempo, não alugava. Com o calendário de eventos, e esse calendário é anunciado no início do ano. Então, as pessoas podem se programar. Hoje, o calendário, depois de 3 anos, ele está tão fixado que o cara já pode comprar para passar no degusto ano que vem.
Porque ele já sabe a data, já sabe que vai ser os 2 primeiros finais de semana de agosto. O jazz é sempre em maio. O Heineken também tem as suas datas definidas, o MP Búzios. Hoje temos a Festa da Sardinha em setembro, que já está criando um volume, um tamanho quase igual ao Degusta, que amanhã pode até ser dentro da SEB, mas também pode ser fora. O Encontro de Motos, que sempre foi um sucesso. Então, a gente está cada vez mais evoluindo com a questão dos eventos. Eu digo o seguinte, verão, Búzios não precisa de eventos. Agora, no inverno, óbvio que precisa. A gente tem que acabar com a sazonalidade. E o melhor de tudo é que nós geramos mais de 6 mil empregos com o calendário de eventos. A gente não está fazendo evento para fazer Oba-Oba Festa. A gente está fazendo eventos para que, primeiro, o dinheiro circule dentro da cidade. Por isso que eu faço Bahia Formosa, eu faço eventos lá na estrada ali onde foi o Encontro de Motos. Na Rasa eu faço eventos. No centro eu faço eventos, Ferradura eu faço eventos. Óbvio, quanto mais lugares, e aí a gente sabe que tem eventos que é para o turista que vem de fora, e às vezes é até para o próprio morador que dá 100 braças, vai gastar na Rasa, o da Rasa gasta no centro, e assim o dinheiro circula dentro da cidade. Então o ponto principal é que a gente, conseguindo fazer eventos, gera emprego. A prefeitura tem arrecadado muito mais desde 2021, que a gente ainda fez ali alguns eventos no final do ano, já no finalzinho da pandemia. Então, eu acho que foi a solução para movimentar a cidade. Já vai entrar aí a Cidade Luz, já preparando para o Natal, o coral já está ensaiando, e a gente já sabe que todo final do ano, em dezembro, tem a cantata de Natal com o nosso coral. Então, é importante. Essa movimentação da cidade é muito importante para a gente, porque gera emprego também. Próxima pergunta. Fiscalização insuficiente, isso na visão de alguns comerciantes da cidade de Búzios. Um dos problemas recorrentes apontados pelas gestões anteriores é a falta de fiscalização eficiente, tanto na área de posturas para garantir o ordenamento, combate aos serviços piratas e ordenamento das praias. Quais vão ser as medidas do governo para poder garantir uma fiscalização eficiente e proteger os comerciantes e as pessoas que de fato pagam impostos para a cidade? Vamos lá. No próximo período agora, obviamente, sendo eleito, as pessoas votando no 10, a minha ideia é separar a Secretaria de Postura das demais. Nós já temos aí em algumas situações, como invasão de áreas, algumas equipes-tarefa, inclusive com o Ministério Público, e a ideia é aumentar. Fiscalização, seja em qual área for, vigilância, postura, urbanismo, ambiental, é uma constante. Quem quer andar irregular ou quem quer fazer qualquer coisa irregular, ele força uma barra toda hora. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar de uma forma mais continuada, a gente sabe disso. Geralmente fiscalização são nossos concursados, que têm autonomia para fazer esse tipo de fiscalização, como também no transporte é o concursado, a gente tem equipe de apoio de postura e das outras áreas também, mas não é fácil. Porque muitas vezes eles insistem em andar irregular. Obviamente, toda regra tem exceção, mas a gente tenta fazer sempre o melhor para que a cidade tenha ordenamento. Todo investimento que eu fiz na Bahia Formosa, Boa Vista, agora a gente está querendo fazer a Fazendinha ali, aquela estrada. Quando você começa com o poder público ocupar, aí o que é irregular já sai. Eu dou exemplo lá do Campinho de Areia, a gente começou a calçar algumas ruas, já fiz 117 ruas. Quando o poder público está presente em todos os bairros, você já inibe um pouco disso. Agora, quando o bairro fica esquecido, aí é terra de ninguém. Isso que a gente tem tentado fazer. Não é fácil, é um desafio. Quando a gente fiscaliza, já tem o chororô, principalmente em comércios, mas a gente tem tentado fazer, inclusive com o apoio principal da fiscalização, que são os concursados. Um desses ganchos da fiscalização, a gente poderia dizer que a prefeitura hoje, já na sua gestão, conta com equipamentos e pessoal suficiente para garantir uma fiscalização? Sim, tem que ter mais empenho. Não temos déficit de fiscais, até porque a gente também tem o apoio de alguns comissionados em várias operações, são cargos de confiança, e a gente tem tentado. Essa semana mesmo mandei ficar passando sempre em um determinado bairro, que eu tive denúncias de que estaria tendo ali, como, por exemplo, obra irregular. Então, a gente está em cima. Não é fácil. E eu não acho que tenha deficiência de funcionário. Eu acho que a gente tem que fiscalizar cada vez mais.
Eu acho que seria interessante, se vocês quiserem pontuar ou ponderar, abrir algum parênteses dentro da resposta do prefeito, seria interessante, que eu estou vendo a Karine ali saltando os olhos. Prefeito, a gente ainda no quesito da fiscalização, acho que o senhor fez algum parêntese aí, mas aqui a gente tem um quesito que eles colocaram como parte da questão da fiscalização. O meio ambiente deve ser cuidado e preservado. Quais são as medidas concretas do futuro governo para garantir o cumprimento da legislação ambiental no plano municipal? Bom, falar da questão ambiental, a gente avançou muito. Hoje a gente tem 3 bandeiras azuis que nunca teve. Nós fizemos 3 parques e um deles é o do Tucuns. E isso exige cada vez mais. A gente tem, eu quando vereador, fiz uma lei e implantamos em parte. Eu tenho demonstrado, por exemplo, o interesse, e já tenho falado com a secretaria, e muitas vezes tem que ser com medida compensatória. A lei diz o seguinte: cercar e identificar todas as áreas do município e todas as áreas de preservação ambiental. Quando você cerca e coloca a placa, se alguém entrar, é um crime comprovado. O cara não vai dizer, não, mas isso aqui eu achei que não era, eu comprei de um terceiro, faz um documento maluco, diz que era de vovô e começa a desmatar. Então, a gente está atuando nisso. Hoje a gente chegou no meio ambiente a arrecadar 32 milhões, investimos em saneamento, como o Valão de Sem Braços, que hoje não existe, e o esgoto que ainda jorra de Sem Braços para o Valão, hoje é bombeado para a estação de tratamento. O centro foi uma obra também muito importante, porque muita gente acha que foi só remodelação, e não foi. Não fiz só calçadas acessíveis, eu plantei 270 árvores. Importante lembrar, eu tirei esgoto do centro. Porque muitas casas ali estavam jogando esgoto na rede pluvial. Hoje, nós temos a ligação direta quando fizemos aquela obra, e hoje você não vê mais jorrar aquele esgoto ali no centro. E a gente tem ficado numa constante, porque ainda não fiz a Turib, a ligação da Turib, nem a Manuel de Carvalho, que tem que ser feita. Porque, com certeza, ali ainda deve ter algum esgoto jogando na rede pluvial, até porque alguns bueiros cheiram mal. Então, a gente não quis fazer isso agora, esperar um período. As pessoas estavam reclamando que a obra ali atrapalhou um pouquinho na questão comercial, pediram para abrir o centro, mas todas essas obras que eu fiz está ligado ao meio ambiente. Acabei de fechar agora com a Prolagos, eu vou dar o material e ela vai fazer o saneamento todo de Sem Braços. Já fez parte do Capão. E aí você pergunta assim, prefeito, mas por que priorizar alguns bairros? Porque esses afetam direto o esgoto indo para o mar, que era no Rancho Mutã. Então, qual é o meu objetivo? É acabar com toda a língua negra, que hoje quase não é falada, porque só falam quando tem língua negra. Quando não tem, ninguém lembra. A coisa ruim, ela só é lembrada quando está acontecendo. Depois ninguém fala assim, pô, parabéns, tirou a língua negra. Nós tiramos 3 árvores do centro, que estava na fiação, tinha cupim, estava em frente ao portão das pessoas, criticaram. Quando eu botei 270 árvores no centro agora, ninguém falou nada. Então, infelizmente, vai ser sempre assim, mas a gente tem tentado sempre manter a preservação. Eu ia fazer, por exemplo, em uma área, o cemitério, era uma área de 200 mil metros. E aí o Ministério Público, não, essa área é importante na questão da preservação, é um corredor, a gente tirou dali, compramos uma área menor para fazer o cemitério. Então, a gente está sempre focando nesses corredores. Muita gente reclama, mas tem que liberar as construções. Olha, liberar, eu juntei Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo justamente para priorizar o meio ambiente. Antigamente, primeiro analisava urbanisticamente, depois ambientalmente. A gente começou a analisar primeiro ambientalmente. Se não passar na questão ambiental, nem vai passar na questão urbanística. Então, por exemplo, Lagoa de Jeribá, a gente está ali desapropriando alguns lotes, porque o entorno, é aquela linha de impacto da lagoa, a gente está fazendo todo o entorno da lagoa com aquela calçada, ligamos só ali mais de 200 casas que jogavam esgoto na Lagoa de Jeribá, hoje estão jogando na rede separativa. E a rede separativa ali já existia, só que ninguém ligou. Por isso que eu criei a Secretaria de Saneamento Básico e Drenagem, para já fazer essas ligações. Porque quando a Prolagos faz, a cobra é cara. E o proprietário não vai ligar. Então a gente criou a Secretaria, estamos avançando, não é fácil. Por quê? O maior problema que nós temos são as próprias pessoas, que jogam esgoto e depois reclamam. O bueiro está sólido, está fedido. Está fedido por quê? Alguém está jogando esgoto. E não é a prefeitura. Então, a gente tem tentado fazer com que a gente assuma esse papel de fazer a ligação onde tem. E onde não tem, forçar a Prolagos para fazer. A gente já fez muita rede de esgoto, tiramos muito esgoto da praia e, com certeza, vamos continuar fazendo. Prefeito, quero pegar um gancho nessa questão que a gente pontuou aqui sobre a questão da fiscalização, sobre a questão da preservação do meio ambiente. Mas é inevitável tocar num assunto extremamente importante, porque à medida que a cidade avança, né,
O senhor hoje tem feito um governo bem avaliado e a cidade já é, por si só, uma vitrine internacional. A gente, por outro lado, a gente também tem investidores, pessoas querendo investir na cidade, e aí a gente tem a questão da expansão urbana da cidade, das construções. Como que sua futura gestão pretende equilibrar a preservação ambiental e a atração de investimentos, especialmente na área da construção civil? Olha, a nossa lei é muito restritiva. Por exemplo, a gente está brigando agora, estão remarcando o parque. E a gente tem que ficar muito atento, porque eu soube que tem áreas que vão tirar e tem áreas que vai ser colocada. Eu estou pedindo para colocar o mangue de pedra, mandei ofício e tudo. Ela não estava incluída. Então, o mangue de pedra ele tem que ser preservado. Quando eu faço o mercado do pescador ali, com um restaurante que vai começar a funcionar em breve, porque eu tive que licitar. Ano eleitoral eu não posso dar quiosque para quem eu quero. E, fora isso, a Enel ainda demorou a ligar a energia. Então, está terminando a licitação agora. O que eu quero fazer? Fazer esse conhecimento, o que é o mangue de pedra, para mostrar a importância dele e levar no Mirante do Pai Vitória, que por uma medida compensatória será construído, que é um dos pontos mais visitados hoje em Búzios, que é o Mirante do Pai Vitório. Então, isso para a gente é importante. Agora, eu não abro mão, e eu ainda acho que nós temos ainda algo a ganhar. Nós acabamos de mapear as trilhas, falta colocar a identificação da dificuldade de cada trilha, porque, por exemplo, é um idoso que quer ir, pode nessa? Não, esse o nível de dificuldade é um nível alto, então não vai nessa, a criança pode ir, não. Então a gente está tentando fazer isso porque é um turismo importante para a cidade e que a gente explora pouco, sabe? Então, eu acho que com isso a gente tem que começar a formar agora os nossos guias de turismo de trilha, que é totalmente diferente dos demais. Eu acho importante, e a gente falou isso com o pessoal dos Bugres, treiná-los para falar a história de Búzios como um todo. Nessa questão é importantíssimo a gente entender que Búzios não é só Brigitte Bardot, Búzios é quilombola, Búzios é caiçara, Búzios é pescador, Búzios é marisqueira, e é isso que eu quero fazer. Eu tenho falado de uma proposta, que é o seguinte: eu acho que a prefeitura tem que ir para o lado do pórtico, deixar aqui uma base mínima da prefeitura, e com isso, quando eu boto a prefeitura lá, eu diminuo 500 carros entrando na cidade. Quando me perguntam de mobilidade urbana, acham que é duplicar a via, e eu não concordo. Búzios não tem que ter via larga, aqui na Avenida Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que diminuir a quantidade de carro dentro da península. E o plano diretor já diz isso, o desenvolvimento agora tem que ser para fora da península. Eu já botei 5 secretarias na Rasa, quero fazer uma subsecretaria na Baía Formosa para estar mais perto. Acho que quando sair a Fazendinha vai melhorar muito. Eu ainda tenho lá uma creche que a gente está vendo e uma escola de ensino de segundo segmento atrás do Lídia Sherman, para aquele jovem que termina o primeiro segmento já ficar no seu bairro. Então, para a gente é importante. Você imagina aqui, quando a gente pega a prefeitura e cria ali o Museu do Pescador, o Museu Quilombola, a própria biblioteca que tem aproximadamente 30 pessoas visitando todos os dias. E a gente achava que a biblioteca não era mais visitada. Então, quando eu colocar aqui nesse prédio, e a gente vai começar a lembrar dos nossos acervos, da nossa história, pode botar Brigitte, pode botar toda a nossa história ali, mas lembrando, nossa história começa com o pescador. Então, acho isso importante e a gente começa a criar esse circuito e para o turismo é importante. E não tenha dúvidas, na questão ambiental, ela, para mim, na minha gestão, vai ser sempre respeitada. Tem uns que gritam, pô, prefeito, estou com o projeto lá há tanto tempo. Está pegando justamente na questão de preservação ambiental. Não, mas lá, se saísse os projetos lá, arrecadava não sei quanto, sim, mas a troco de quê? Sim, óbvio. A troco de quê? Vai. Então, eu acho o seguinte, prioritário, para mim, é meio ambiente. Nessa questão não tem dúvida. Não dá para fazer, não dá para fazer. Hoje a gente já tem preservado ali as nossas antigas dunas ali do Tucunz, que tem um loteamento em cima, e não pôde se fazer nada. Então, a gente vai continuar nessa linha. Vamos para a próxima pergunta agora. Preservação do estilo Búzios. O estilo arquitetônico de Búzios, preservado por normas que limitam a altura das construções e impõem restrições estéticas, é um patrimônio importante. No entanto, vemos um crescente respeito a essas normas, especialmente no uso excessivo de letreiros comerciais. Como sua administração pretende conscientizar os empresários e assegurar que as fachadas sigam as regras de embelezamento urbano, preservando a identidade visual da cidade? Questão do empachamento, eu acho que a gente tem que começar do centro. Eu vi um projeto lá atrás, a gente acabou não implantando.
tem que esperar o momento certo. Eu já tenho algumas ideias das travessas, a gente esteve até conversando com alguns aqui, de repente, de rua coberta, tal, tirar esses toldos que estão todo fora de padrão, mas a lei vai ter que ser revista. Acho que até um decreto tem que ser revisto. Óbvio, se fosse tudo de madeira, seria muito melhor, estilo Búzios, madeira ecológica, acho que é um caminho interessante, mas você vê, cada empresário quer colocar a sua fachada, aí vem empresas de fora que já tem um padrão, não é fácil. Luminoso, por exemplo, não pode, a gente vê um monte. Então, é uma coisa que a gente vai ter que fazer isso na próxima gestão, não tenho dúvidas disso. Para mim, segundo andar é o máximo, inclusive, já vou deixar aqui um recado, a gente não aceita de forma nenhuma terceiro andar. E eu já falei com a Procuradoria, nós vamos criar uma lei para multar quem tem terceiro andar, para vir no IPTU até esse tal tirar o terceiro andar. Quando você chega aqui no centro, se você olhar para cima, você vai ver em alguns pontos terceiro andar. E insiste em manter. Quando começar a multa a chegar, aí vai falar assim, não, eu tenho que desconstruir porque a multa está muito cara e eu vou pagar todo ano para ter um terceiro andar pesado. Né? Exatamente, mas a mais-valia não aceita terceiro andar. A mais-valia ela tem um limite do que ela aceita, de ocupação dentro da legalidade. Aí você dá uma margem de ocupação a maior, não o terceiro andar. Isso não entra na mais-valia. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar isso. A gente já fez aí algumas demolições de algumas casas que estavam fora do padrão, ou em área verde, tolerância zero. E terceiro andar, tolerância zero. Nossa fiscalização está sempre batendo. Mas quando alguém faz terceiro andar, e aí vem ação demolitória, como é que você vai demolir dentro da casa da pessoa? Porque você não vai demolir tudo, você vai só demolir terceiro andar. Então, é um problema. E, geralmente, quando a gente fala isso, geralmente é um problema que as pessoas querem descumprir a legislação. Então, é tolerância zero para isso também. Alguma ponderação? Posso seguir? Vamos lá. Excesso de fiação aérea. Um dos principais desconfortos, tanto para turistas quanto para moradores, é o excesso de fios. Existe algum plano para a implantação de redes subterrâneas de fiação elétrica e de telecomunicações? Nos locais onde isso não for viável, quais ações que serão consideradas para reduzir a poluição visual causada pelo emaranhado de fios? Esse é um dos maiores problemas que nós temos. Nós temos o limpa-fio, já tiramos mais de 10 toneladas de fio na cidade. Até quando eu retornei depois aí do período que eu fiquei afastado, nós tiramos ali nas vias principais. A Enel, quando ela troca algum poste, ela pendura os fios de qualquer maneira. Teve até um acidente outro dia, teve um caminhão que pegou, botou fogo. A gente já chamou as empresas, já criei lei, já estou multando as empresas. Mas quando ele bota um fio novo na tua casa, ele não tira o antigo. E o responsável pelos postes é a Enel. E ela não controla, não regula, mas ganha para alugar o poste. Então, é uma coisa que o Brasil não tem legislação, nós criamos a nossa. Eu tenho multado e tenho feito limpa-fio periodicamente. Toda semana a gente faz limpa-fio e não tira pouco, não. É um emaranhado. Vou dar um exemplo. As caixas azuis que você vê naquele Cabo Grosso já está abandonado por uma determinada empresa há muitos anos. Ela voltou para tirar? Não. A gente tem que tirar. Então, já está ali sem uso nenhum. Quando a gente fala de tubulação subterrânea, só tem um lugar na cidade que tem, que é no INEF. Eles queriam botar poste do lado do INEF, onde a gente faz os shows. E eu não deixei de jeito nenhum. Ali eles fizeram subterrâneo para passar ali e saiu lá na frente. Ainda não ligaram, mas foi o primeiro fio subterrâneo que nós temos. Eu sou a favor do intertravado, justamente para a hora que a gente passar a tubulação, ele é muito mais fácil. Você tira ele, você passa a tubulação, você compacta o solo e ele volta ao normal, não afeta a estrutura. Fora que o intertravado ele é poroso, então ele é muito melhor para o solo. Hoje, tem várias cidades, eu estava vendo outro dia uma matéria sobre isso, São Paulo é uma delas, que impermeabilizou todo o solo. Aí vem o problema das enchentes. Porque ele não faz uma drenagem suficiente, o solo não drena absolutamente nada. Você vê no centro aqui, além dos ralos sugarem água, o intertravado também ele é poroso, então ele deixa permear. Ecologicamente é muito melhor do que o paralelo. Então, e quando a gente fizer a tubulação subterrânea, que é um sonho para a gente, você vê todos os países aí fora, todos têm. Nós não, porque ainda é muito caro no Brasil. É igual energia solar. É maravilhoso, a ideia é maravilhosa, mas tudo que é elétrico é mais caro. O carro elétrico é mais caro, quando devia ter um determinado incentivo do governo federal.
E para a gente ainda é muito caro, só para você ver. Rua das Pedras e Orlas, 14 milhões para fazer. Não é barato. Então é uma coisa que a gente está no nosso radar, uma hora vai ter que acontecer, mas geralmente isso é o quê? É uma empresa terceirizada de concessão do Estado. Prefeito, eu quero tocar num ponto, abrir um parênteses aqui, já que o senhor tocou numa questão que envolve concessionários de serviços públicos. A gente tem aqui, a gente aqui tem um problema já conhecido dos concessionários de serviços públicos, diga-se de passagem, tanto a Enel quanto a Prolagos, e a gente tem aqueles ciclos de verão, principalmente, onde a cidade é muito afetada. Quais são as ações de interlocução do governo municipal e de uma eventual gestão, caso o senhor seja reeleito, para poder mitigar os impactos desses maus serviços prestados por esses entes concessionários? Vamos lá, vamos começar do melhor, da Prolagos. Prolagos a gente ainda tem uma interlocução boa, em alguns bairros que, por exemplo, há muito tempo eu não vejo faltar água e eu estou vendo faltar água agora em alguns pontos. Pedir, por exemplo, no Cruzeiro, eles estão botando lá um booster que é para bombear na Madeireira, Boa Vista. Já fizeram logo no início do nosso governo. Eu estou vendo que, é óbvio, começa a aumentar a quantidade de casa, a pressão da água tem que aumentar, porque senão não chega na ponta. Então, isso também tem influenciado a falta de água em alguns pontos, mas a Prolagos atende a gente bem melhor do que a Enel. A Enel, eu já entrei com 2 ações, uma em conjunto com os prefeitos, porque a Enel não é problema em Búzios, a Enel é problema no Estado. Claro. Né? Parece que vai ter licitação delas aí. Eu não consigo absolutamente nada para a prefeitura que eu não tenha que entrar com ação judicial e também pagar. Eu vou tirar um poste que ficou no meio da rua. Nem pagando eles fazem. E aí a gente tem que estar com a ação, e aí eles fazem e a gente paga. Eu tive aí quase 1 ano com um gerador aqui na creche Nobelina, funcionando enquanto eu estava fazendo obra em outra escola, e foi um problema, porque eu tive que abastecer o gerador todos os dias para não parar as aulas. Passamos esse período, depois nos atenderam, tal, mas todo esse serviço é pago. Eu tenho um bom atendimento, mas a execução dele é muito complicada. Tem alguns bairros aí que estão ficando sem luz 2 dias. É absurdo. Período de vento, bate um fio no outro, desarma o facão, para vir uma equipe para o local, é uma luta. Parece que a equipe não fica aqui, dependendo do material, não tem aqui. Então, já era para a empresa ter um gerador, um transformador de cada capacidade, queimou, vai lá e troca. Não, demora aí 1, 2 dias, então é o cúmulo do absurdo. A gente está numa luta contra eles. Eu entrei com ação agora, mais uma ação, tem 2 semanas atrás, mas eu sempre digo o seguinte, quando toco em qualquer reunião, eu falei, entra com o processo. Entra com o processo, não tem jeito. É uma concessão que não é da prefeitura, então é uma concessão estadual e não tem outra saída, tem que entrar com o processo. Tem que aumentar a carga. A gente tinha isso em várias escolas. Consegui agora depois de 2 anos. Então é uma luta de todos. Alguma observação aí? Vamos para a próxima pergunta. O senhor falou aí da questão dos técnicos para chegarem, se movimentarem na cidade, e a gente está falando aqui na próxima pergunta, que é o plano de mobilidade urbana. O trânsito em Búzios tem se tornado um problema cada vez mais grave, especialmente em períodos de alta temporada. Existe um plano de mobilidade urbana que possa aliviar o tráfego e melhorar a experiência de quem circula pela cidade? Bom, vamos lá. Eu defendo uma coisa, e falei isso já agora. Eu acho que não adianta aumentar fluxo de carro aqui dentro. Eu acho que tem que reduzir fluxo de carro, de ônibus, de caminhão. Acho que agora tem que implantar na próxima gestão horário de carga e descarga, que já existe, mas a gente ainda não conseguiu fixamente. E aí, quando você começa a fiscalizar, tem sempre um empresário, mas o meu caminhão veio a vida toda, o outro, se não vier esse caminhão aqui fora do horário, não consigo trabalhar. É complicado, principalmente no centro da cidade. A gente, quando fez essa reforma, botou 2 pontos de carga e descarga de caminhões grandes. Manuel de Carvalho, que vai entrar agora, e a Travessa dos Pescadores, ali perto do antigo DPO. E alguns caminhões pequenos para carga e descarga, só que é um problema. Primeiro, a gente tem que ficar fiscalizando constantemente porque não respeita. Então, quando a gente fala de mobilidade, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que eu não consegui porque não aprovaram na Câmara, que é a mudança da localização da rodoviária. Você imagina que no plano diretor a rodoviária está dizendo para ser feita em São José, onde eu estou ali, já tem um hospital, estou fazendo uma maternidade, e em frente ao hospital, do lado do campo, eu vou fazer a nova policlínica. Então, eu já estou tirando a policlínica daqui para colocar para lá e vou fazer um outro equipamento aqui, de saúde também. Então, eu já estou tirando esse fluxo de gente de dentro da península.
eu acho que a rodoviária tem que ser na entrada da cidade. Então, eu sempre debati isso. Diminuir a quantidade de carros dentro da cidade é a saída para a mobilidade urbana. Não vejo outra saída. E levar alguns serviços. Por exemplo, hoje tem a Secretaria de Educação lá na RAS. Quando você estiver aqui na Secretaria, você não entra mais para dentro da península. Você vai para lá. Que eu digo que aqui tem que ter um corredor cultural, aqui tem que estar mais focado no turismo do que nos serviços. Né? Então, você ter uma base aqui de alguns serviços, é bom. Mas, fora isso, eu não vejo essa saída. Então, verão não tem saída. Você sabe que vem mais carros do que Búzios que tenha capacidade, principalmente dos que ficam na vizinhança, e que a TPA não atende, porque ela diz que quem está na vizinhança pode. Então, é uma coisa que a gente vai ter que achar uma saída, limitar a quantidade de caminhões, carga e descarga tem que ter horário, e eu acho que só assim a gente vai conseguir resolver. Eu vi um plano de mobilidade que dizia o seguinte: a van traz até o eixo principal e o ônibus passa. Vai fazer tarifa única. Ele vai vir até aqui, ou vai ter que pagar... Exatamente, ou vai ter que pagar 2 passagens. Então, eu acho isso inviável. Você não vai fazer baldeação porque chegou na via principal, entendeu? Então, eu acho que não é essa a saída. Eu acho que a quantidade de serviços aqui dentro tem que diminuir. E aqui tem que focar mais no turismo. Alguma observação? Você quer fazer uma observação, claro. Passa para cá. Não. Eu vou terminar essa última pergunta, depois a gente troca de lugar. Isso, e aí vocês dão sequência, abrem os parênteses, então. Vamos fazer assim. Prefeito, a gente vai tocar num tópico, o senhor teve até uma agenda importante ontem com o governo do Estado, né? Considerando a segurança pública um tema importante e a crescente participação dos municípios em políticas voltadas para o setor, quais serão as ações do governo municipal para auxiliar no combate à criminalidade? Então, gostei da colocação. Auxiliar no governo para combate nós auxiliamos. Tem gente que acha que eu tenho que fazer segurança pública. É competência do Estado. É competência do Estado. Hoje tem uma participação. Sim, se nós temos, né? O monitoramento tem ajudado muito, a Ronda, a Maria da Penha ajuda muito, porque ela vai fazer ocorrência familiar, o PM não precisa ficar lá. Quando nós criamos o ROMU, mesmo não sendo guarda não armada, já dá um apoio bacana, já é uma proteção, uma medida ostensiva de chegar com o carro ali. Eu hoje pago PROES mais de 100 mil por mês para que esse policial de folga fique na cidade. Hoje nós pagamos o RAS para aumentar a quantidade de policiais civis na nossa delegacia. Então, isso já tem sido bom. Nosso número não é alto. Lembrando que muitas vezes querem imputar a gente essa função. Eu não posso botar o meu guarda municipal em risco. Hoje, e essa reunião de ontem foi um pouco para isso, além do contingente que, querendo ou não, normal a gente perdeu ao passar dos anos, ao longo dos anos, a gente pediu isso. Eu fui relembrar da Polícia Rodoviária, ali no pórtico, na rotatória de Campos Novos, que eu acho que vai ser bem bacana, eles concordaram comigo, já tem autorização do governador, só que a gente vai ter que fazer uma parceria, porque aquele espaço ali é um espaço de Cabo Frio, não é de Búzios. Então, para construir aquele espaço ali, a gente está tentando fazer parceria para que isso aconteça. Vai ser muito bom para a gente e o monitoramento vai estar ali presente. Nós fomos lá também para entrar no sistema do CISP, que é o sistema de integração do Estado com os municípios. E eu já fui me colocar ali para ser o primeiro. Por quê? Búzios pode ser o modelo do sistema. Então, reconhecimento facial, o sistema mesmo, ele já anuncia para o policial mais próximo aquela ocorrência, para ele ser atendido. Então, é mais no automático do que do humano. Uma ferramenta, exatamente. Então, vamos dizer assim, o aplicativo, nesse sistema, já detectou que aquela placa ela é de um carro roubado, de um carro clonado. Já avisa ao policial militar onde ele estiver. Aí vai no mais próximo. Então, é a inteligência, é a tecnologia a serviço da segurança pública. Foi isso que eu fui me colocar lá, já disse o seguinte: começo hoje, onde é que eu assino? Porque eu soube que eles estavam fazendo isso, vão começar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e eu já me coloquei à disposição, porque é importante. Falei lá com os comandantes, com o secretário, que a minha meta é ter Búzios a cidade mais segura do Brasil. Qual é o desafio? É Maria Joaquina, porque Alto da Rasa não é Búzios, Alto da Rasa é Cabo Frio.
Se eu tivesse Maria Joaquina, seria muito melhor. Era melhor assumir o problema, que infelizmente é Cabo Frio, do que a gente ter aquela fronteira, uma briga de tráfico, porque aqui, hoje, graças a Deus, diminuiu o roubo de carro, diminuiu o assalto, diminuiu um monte de coisa. E o nosso problema, obviamente, aumenta no verão. E aí a gente tem que estar preparado para o verão. Mas a ocorrência que cai lá, muitas vezes quer cair na nossa conta. Você viu a operação ruim que o policial acabou sendo morto por outro policial. Já estava falando que era culpa nossa. E eu até falei o seguinte, só falta alguns políticos de oposição achar que a minha Guarda Municipal Desarmada tem que proteger o policial militar que tem a função e a obrigação da segurança pública. E eu dou apoio, como eu pago para eles, assim por diante. Então, é importante que as coisas fiquem colocadas, prefeito, você se interessa pela proteção, pela segurança, óbvio. Tanto que eu tenho a meta de ser a cidade mais segura do Brasil. Você viu algumas ocorrências aqui dentro, que todas elas teve investigação e teve um final bom para a gente, porque a gente conseguiu prender tanto o assassino quanto o roubo. Hoje a gente já tem um sistema de que eu sei quantos carros entram na cidade, quantas vezes esse carro entrou na cidade, se esse carro entrou acompanhado de outros carros, quantas vezes. Por isso, nós já aprendemos várias vezes carros que estavam roubados ou roubando desde o início do governo, porque a gente consegue localizar, saber onde passou, então a gente consegue rastrear. E esse sistema foi renovado. Na próxima gestão, aí, tudo dando certo, eu vou separar, como já citei aqui, ordem pública de segurança pública, vamos ter só uma Secretaria de Segurança com inteligência linkada ao Estado. Então, acho que vai melhorar muito e a ideia é continuar melhorando. Hoje, infelizmente, ainda temos essa briga de tráfico e eu sempre falo o seguinte, se tem quem vende é porque tem quem compra. Se ninguém comprasse, quebrava. É igual uma empresa. Se você está aqui no hotel, se o cara não vem se hospedar... Exatamente. Infelizmente, é culpa de quem compra. Esse que está mantendo ainda esse mercado funcionando. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da nossa sabatina e a gente aqui, prefeito, tem que fazer um pouco da ação voltada para as mulheres, né? A gente agora vai convidar uma colega da SEB que vai assumir a mesa, a ação voltada para as mulheres. Isso começa dentro da SEB e a gente vai, dessa vez, a oportunidade aqui, chamar aqui a nobre colega, Marta. Marta, ocupa a cadeira aqui, pode vir para cá. Você quer passar para cá? Não, pode vir para cá. Não. Por causa do microfone. Por causa do microfone. Bom dia, né? Agradecer ao senhor pela gentileza de vir e contribuir com a SEB, né? Que as pessoas muitas vezes acreditam que a SEB ela é limitada aos empresários, mas, na verdade, ela trabalha em conjunto com o governo, independente de quem está na cadeira, mas o primordial é a sociedade. Bom, o senhor tinha falado uma questão das concessionárias, achei interessante. Só queria que o senhor começou, aí a gente pensa tanta coisa, né? Mas na questão das ações do governo, que o senhor pretende, o senhor já tem trabalhado bastante, a questão ambiental em relação às concessionárias. O senhor acrescentou a questão do esgoto, que a gente sabe que o nosso plano diretor tem fossa fio do sumidouro, mas na questão ambiental, o senhor falou que foi ótimo, né? A questão da fiação, para tirar a poluição visual e etc., mas queria que as ações que o governo tem, sabemos que o tempo é curto, não tem como acrescentar agora, né? Então, o senhor, se assim Deus permitir, se eleger, o que o senhor tem como ações ou pensa na questão ambiental junto às concessionárias? Não é junto, que eu sei que não é do senhor, mas a gente sabe que a administração pública municipal ela tem a questão da soberania, né? Então, eu queria saber do senhor a questão ambiental junto às concessionárias. Mas em que termos você fala? Um exemplo. O senhor estava falando da questão de proteção ambiental, né? Do lixo. O senhor falou algo muito sério em relação ao lixo. Então, nós temos o lençol freático, tem a questão do lixo hospitalar, tem a questão do lixo da sociedade em si, com a chuva, que o senhor falou em relação à chuva, dos esgotos e etc. Então, essa questão ambiental relacionada a isso, especificamente. Acho que eu também não fui muito específica. Nós temos o programa Esgoto Zero, né? Como eu citei aqui, eu acho que tem que ser uma meta da nossa cidade, sanear 100%. Eu tive uma dificuldade, porque o que eu fiz? Eu fui na Genersa e eu queria adiantar
e fazer o saneamento e depois a Prolagos abatesse nas nossas contas. A Genesa disse que eu não posso fazer porque nós somos um consórcio de 4 municípios. Então, quando eu investir isso aqui, ela não vai devolver, ela vai bater nas contas de toda a região. Eu falei, eu não vou investir dinheiro de Búzios para bater em todas as regiões. Então, isso eu descartei. Como eu tenho medidas compensatórias de condomínios, que quando são feitos, de 60 metros cada unidade, a gente usa muito isso. Usa outros tipos de medida compensatória também para isso. Inclusive, nós conseguimos lá de um projeto esse material que vai ser colocado em toda a Sembrace. Sembrace, todos sabem que são mais de 3 mil moradores, então vai ser um ganho. E esse esgoto, querendo ou não, vai para o valão de Sembrace ainda e parte ainda ali do Capão. Então, isso para a gente é importante. Você tocou no assunto que eu até tinha esquecido de falar. Nós acabamos de licitar, já tem 4 meses, a usina de reciclagem. E a usina de reciclagem, esse programa, ele vai começar nas escolas. Então, ele vai distribuir contentores separando o lixo, e agora vai ter um destino que é a usina. Já está no meio ambiente, aprovando ou pegando o licenciamento ambiental para a área que eles vão pegar esse descarte. Nós vamos ter lá o RCC, que é o resto do material de obra, que vai virar material de subbase de calçamentos. Vamos ter também, eu quero implantar, como nós fizemos ano passado aqui, esse evento ambiental, que vem de 2 em 2 anos, ano que vem de novo, que é a economia circular, na questão ambiental, usando as cooperativas. Eu vi um triturador de vidro muito bacana, e é um grande problema, porque o vidro ele acaba não dando lucro e tira na questão ambiental. Muitas vezes, antigamente, tinha reuso, hoje não. Hoje tem que triturar o vidro e fazer a garrafa de novo, até pela questão sanitária. Então, a minha ideia lá vai ter triturador de galhos, que é uma coisa que cresce absurdamente na cidade. A gente passa no bairro, tira, daqui a pouco passa lá, está lá de novo. Porque as pessoas ainda não pegaram o dia que passa. Então, geralmente, passa quarta, passa quinta. As pessoas, às vezes, querem jogar colchonete, sofá no final de semana e sabe que naquele bairro passa na quinta-feira. Então, é uma coisa que, quando nós começarmos a fazer esse trabalho dentro das escolas, a ideia é que os alunos levem para casa, como foi assim em alguns países. Então, isso vai ajudar muito na questão da educação ambiental, na questão da coleta de lixo, do lixo separado, entre o seco e o molhado. Eu acredito que nós vamos evoluir mais esses 2 anos, vai começar agora, a empresa já visitou as escolas, vai dar cartilha, a gente vai começar em todas as escolas. O que eu pensei na hora de sugerir é que a gente faça algumas gincanas. A escola que mais coletar, a empresa dá lá um PlayStation e bota na sala de ciência, ali, de tecnologia, na sala de jogos. Isso vai incentivar os alunos, isso vai motivar, porque eles vão ganhar alguma coisa. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Na questão ambiental, a Enel e a Prolagos, quando está dentro de um parque, dentro de zona de interesse ambiental, ela só está ligando energia elétrica quando nós damos uma carta do meio ambiente. Eu tive esse problema, por exemplo, numa área consolidada, que é Zé Gonçalves. Zé Gonçalves teve até delegacia lá, porque ligaram a luz, e aí como se fosse um crime ambiental. Mas todos sabemos que já é uma área consolidada e que o parque entrou numa área consolidada, não foi ao contrário. Então, a gente está conseguindo resolver, e todas as questões onde é interesse ambiental, a Enel e a Prolagos só autoriza se o meio ambiente liberar uma carta. Obrigada. A próxima pergunta é em relação às ações do governo, relacionado a alguns assuntos da população de situação de rua. Mas aqui envolve bastante coisa, Tem a questão de segurança que o senhor falou. Vou começar primeiro com a questão da segurança em relação a isso. A gente sabe que não é um problema a nível municipal, a nível até internacional, o Brasil exterior é assim. A gente sabe que tem uma sociedade que está crescendo, e a gente sabe também que é uma sociedade que está crescendo com um pilar completamente desestruturado, que é na área de educação. Mas, na questão de segurança, o senhor tem alguma ação nesse sentido, que eu acredito que tenha, inicial, já para iniciar, porque o verão praticamente está às portas, e futuramente, se o senhor, assim, se Deus quiser, ter mais um período de governo, quais ações que o senhor pretende ter em relação à segurança das pessoas? Porque tem bebês, tem crianças, tem os adultos,
A gente sabe que a maioria são oriundos de outros municípios, mas a gente também percebe que isso está crescendo nos bairros. Não é questão de periferia, mas com a questão financeira bem baixa. Então, eu queria saber do senhor esse assunto educacional inicialmente nessas ações do governo. Bom, nós no desenvolvimento social, nós temos as abordagens. Já, se vocês souberem a quantidade de pessoas que já voltou para a sua cidade de origem, vocês ficam doidos. E a gente não dá muita notoriedade a essas ações, porque a gente acha que não é legal, sabe? Mas você vai lembrar, uma senhora que andava com um carrinho de mercado para cima e para baixo há pouco tempo. Ela voltou para a casa dela, que é em São Paulo. E a família não queria. E assim por diante. Hoje nós temos algumas pessoas que são moradores de rua que são da cidade e não querem ir para casa. Então, é um problema social grande. Eu agora fiz o núcleo, não sei se vocês viram, nós inauguramos o núcleo da saúde mental, onde era a fisioterapia, do lado da policlínica, justamente também para trabalhar a questão psicológica dessas pessoas, às vezes até dentro de casa, porque às vezes o problema não está na pessoa, está dentro de casa. Então, a gente está trabalhando também com a questão da saúde, e aí vem a segurança, quando a pessoa é estranha, tem que saber de onde veio, levantar a documentação, se tem algum mandato, isso tudo a gente tem que fazer. Mas o que mais incomoda é essa questão das crianças, que vêm carros de fora. Essa semana nós reunimos aqui e ouvimos isso. Parece que já é meio que uma turma que vem com um carro grande, solta a mãe com as crianças e fica fazendo abordagem e venda ilegal. Eu já comuniquei com a Procuradoria para a gente fazer uma ação, tanto com o comissariado, que é importante ali do fórum, quanto com o Conselho Tutelar, com o desenvolvimento social, porque ali, querendo ou não, em alguns casos tem exploração do menor. É meio que um trabalho forçado. Então, a gente está focado nisso, já levantei essa semana. Ali na Praça Santos Dumont, a gente tinha aquele problema de algumas conveniências que vendiam bebida depois da hora, já mandei fiscalizar de novo, porque eu fiz um decreto que determinado horário não pode mais vender. Aquilo não é restaurante para ficar aberto a noite toda vendendo bebida. Então, em alguns pontos da cidade, se eu tiver que fazer decreto para outro setor, nós vamos fazer. O que a gente não pode é perder o espaço. Hoje, por exemplo, Praça Santos Dumont é muito mais organizado do que quando a gente pegou. E era uma bagunça. Então, querendo ou não, às vezes uma ação que parece que é ruim, mas na verdade a gente quer o resgate dessas vidas. Não quer expulsar, não quer botar no carro e jogar em outro município. Nunca foi nosso objetivo. A gente tem sempre tentado fazer abordagem e toda semana faz, tá, gente? E a gente tem cadastrado esse pessoal todo, de vez em quando que aparece um de fora. Então, mas a gente está de olho nisso. Eu acho que tem que ser uma operação conjunta também, comissariado, Conselho Tutelar, em alguns casos, e a gente já vai fazer algumas operações. É que quando a gente faz, geralmente à noite, a gente não dá notoriedade. Aí você só não lembra da pessoa mais, porque a pessoa a gente conseguiu convencer, de levar, conseguiu convencer a família, de receber, de dar essa ajuda. Às vezes, já tive pessoas que, eu quero ir, beleza, você leva, daqui a pouco está de volta. Não aguentei ficar lá não. Eu mesmo já abordei uma pessoa, você não tinha ido para casa, cara? Não aguentei ficar lá não. É muita apreensão, ficar mexendo a cabeça, é melhor ficar na rua. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer cunho social também. E na questão educacional, as ações do governo em relação ao crescimento na área educacional. Porque a gente sabe que é uma herança que o senhor tem, que não é da agora, que a gente tem uma deficiência na área de educação e, com isso, a violência cresce. A educação é o pilar de qualquer sociedade. E a gente tem uma diversidade muito grande em relação ao público na área educacional, Então, desde bebês até idosos. E a gente também tem as classes fundamentais iniciais e também tem a questão universitária. Então, infelizmente, o nosso município é precário em relação depois do ensino médio, por exemplo, que eu sei que o senhor herdou, Então, quais as ações do senhor? Porque isso na área empresarial é importante, porque a área empresarial tem recebido um público maior de funcionários de outros municípios. Não que a nossa população não seja competente, mas a gente sabe que tem uma precariedade em relação a cursos aqui. A questão educacional no nosso município é uma questão muito séria. E a educação ela também acaba envolvendo saúde, E acaba também trazendo essa questão que o senhor falou, das pessoas migrarem dos seus bairros e irem para a rua, vender alguns produtos para ter alguma coisa. Então, é um círculo vicioso que tem crescido socialmente. Então, para a área empresarial,
a contratação está sendo melhor de pessoas que têm um curso a mais, né? Aqui tem a questão das línguas estrangeiras, ótimo, mas dentro das escolas, o preparo técnico, quais as ações do governo em relação a isso para tornar um público efetivo e mais próximo até para que os empresários possam ter segurança na contratação dos buzinos, né? Para os buzinos também não terem que migrar para outras cidades, outros países até, né? E, às vezes, deixar suas famílias vir de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, ou não vir, ou se deslocar para outros locais. E a gente ter uma cidade como uma potência educacional, como um dia nós iniciamos, né? Não ficamos potência educacional do Estado, mas eu acredito que a cidade tem um potencial muito grande. Porque a gente tem um nível de crianças, de pais que têm interesse, a gente tem visto o trabalho da prefeitura, todo mundo vê, que vem de outros governos, você já foi, né, o prefeito também acompanhou, é da cidade. Então, quais ações que o governo tem em relação a essa questão? Bom, vamos lá, vamos começar das crianças, dos menores. Em 25 anos, Marta, a gente tinha 5 creches. 5 creches em 25 anos, 450 crianças. A gente via anteriormente uma demanda judicializando a questão de ter a sua criança na creche. Em 3 anos, nós fizemos mais 5 creches. Hoje eu tenho quase 1.000 alunos nas creches. Nós agora acabamos de ganhar a cidade que melhor alfabetizou da região dos lagos e em todo o estado ficamos em 8º lugar. E isso é muito importante para a gente. Você viu a remodelação que eu estou fazendo em todas as escolas. Acabei de fazer na Eulina, São José e Cileia Barreto. Vou começar João Guelo, a creche Maria Rita e ou a Emídio ou a Alípio. E tocando na Alípio, acho que a Alípio merece ser a primeira agora nessa etapa. Por quê? A Alípio ganhou um índice de 7,7 na nota do IDEB. Ela ficou em 19º lugar em todo o estado dessa nota, sabe? E só para lembrar que são 3.000 escolas. E a Alípio ficou em 19ª colocada. Quando eu faço escola com porcelanato, blindex, lâmpada de LED, TV Smart e ar-condicionado em todas as salas de aula, que não tinha, uma das maiores reclamações que eu tinha é que não tinha ventilador, que o ventilador não funcionava. Hoje a reclamação que eu tenho nas escolas é que o ar-condicionado está muito frio. Então, isso é muito bacana. E eu quero dar o conforto para melhorar a qualidade de ensino das nossas crianças. Eu, no próximo período, eu ampliei várias escolas. Se você olhar aqui a Darcy, não sei se você já foi depois da reforma, tem sala de tecnologia, tem sala de enfermagem, tem hoje um salão de convenções para quase 300 pessoas, tem uma quadra dentro. Eu tenho feito na questão de segurança, as escolas que eu consigo fazer, as crianças entram por um lado e o adulto que tiver que ir na direção, ele entra numa outra sala, num outro portão, que é a questão da proteção. O que eu acho que a gente precisa fazer? Hoje ainda temos o ensino médio Paulo Freire, que a justiça está com a gente contra, dizendo que tem que entregar ao Estado, que é a função e obrigação do Estado. Todo o dinheiro que eu invisto ali não entra no meu percentual de 25%, que obrigatoriamente tenho que investir. E eu estou nessa briga, ainda tenho o ensino médio na rasa, e já passei para o Estado uma área de 8.000 metros, perto da FATEC, para o Estado fazer a escola de ensino médio, que ainda não fez, que é obrigação do Estado. E é interessante porque os nossos jovens preferem estudar no nosso do que no do Estado. Nós conseguimos resolver muitos problemas na questão da educação. Tem muito ainda a resolver. Hoje, a gente tem aí, de 14 ônibus que eu tinha, eu tenho 32 buscando as crianças. Só 9 ônibus eu busco 1.000 crianças da Maria Joaquina, que não é nossa, mas nós atendemos. Então, nós avançamos bastante. O Rodrigo, agora, que é o nosso secretário, está tentando buscar uma parceria para trazer uma faculdade para a cidade. Nós tínhamos, quando eu entrei, 500 universitários sendo atendidos com ajuda de custo, e ou era ajuda de custo ou era ônibus. Eu dou ajuda de custo para 1.050 alunos universitários e ainda 2 ônibus, que agora são 3, já estou querendo passar para 4, de acordo com o que vai aumentando a demanda. Então, todo investimento que a gente puder fazer para capacitar os nossos jovens é importante. Inclusive, falando com os empresários, lembrando que dia 2 nós temos uma reunião com os empresários, até quero montar uma comissão dos empresários para que ajude dar uns toques, por exemplo. Eles falaram na última reunião, e uma coisa que eu já queria fazer, que era, por exemplo, periodicamente, lavar o centro da cidade,
para Santos Dumont, já fizemos isso essa semana depois da reunião, e já falei que temos que fazer isso periodicamente, né? Porque além do lixo que cai, às vezes as pessoas sujam em alguns pontos da cidade, então é importante isso. Mas hoje eu vejo, Marta, muitos dos nossos jovens, e antigamente não tinha, formado. Vários procuradores, a gente criou agora, aí o Ministério Público pediu para interromper por conta do período da eleição, mas são os estagiários remunerados que nós vamos colocar 200, meio período, recebendo para isso. E aí, para a gente é importante, de 19 acho que é 25 anos. Isso é importante, nós temos recursos para isso, já reservado, então em breve também teremos isso. Estágio não remunerado, toda a prefeitura está aberta, seja na procuradoria, na questão da saúde, ou na educação, ou no desenvolvimento social. Eu acho que é importante a gente ter os nossos jovens ou os recém-formados trabalhando na cidade. Eu repito, eu faço eventos para justamente gerar emprego e foco principalmente nos nossos. Hoje, com essa questão do movimento que nós temos comercial na cidade, já temos uma demanda de capacitar os nossos profissionais de recepção, de camareira, de barman, bartender. Isso para a gente já está nesse foco. Tá? Prefeito, 3 minutos para as considerações finais. Não, tem pergunta? Tem. Uma pergunta? Nas considerações? Tem 3. Aí depois come o tempo dos outros. Não, acho que não seja só a última, as outras já foi meio que tudo englobado. A gente separa 3 minutos. Tem café não? Já aqui acabou o café? Já aqui. Claro. Vai lá comprar café lá, Edvaldo. Já aqui acabou o café na casa de Tem Jaquim. muito café nessa casa, por favor, tá? Aproveita. Feito pelo francês, hein? Fica aí, gente. Senta aí, gente. Capela França. Pode fazer? Valendo? Pode fazer a pergunta? Não precisa não, tô brincando. Aí. Prefeito, considerando que o desembarque no pier público contempla centenas de empresários que vivem exclusivamente da receita dos navios que desembarcam no pier do centro, gostaríamos de saber qual projeto o senhor tem para não perder a receita para o município e garantir a democratização do turismo. Muito boa pergunta. Bom, eu fiquei algum período aí afastado, graças a Deus resolvi o problema, de uma coisa que eu não tinha culpa, mas resolvido. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o período que eu fiquei fora, eles não conseguiram desembarcar um dos navios, deu fila dentro do navio, deu fila fora para voltar, e a Clear tinha decidido não desembarcar mais no município. Me preocupou porque nós arrecadamos em torno de 5 milhões para a prefeitura e também esse mesmo valor aqui no centro para o comércio do centro da cidade. Muitas vezes quem desembarca nos ossos não vem até o centro. Então isso causa um desequilíbrio no comércio local. Consegui resolver esse problema, estou reformando todos os pias. Eu acho que ainda temos que fazer uma alteração ali, porque com isso... É o que eu digo, eu tenho que estar presente, porque às vezes a gente só acha solução com os nossos olhos mesmo. Nosso pier, na verdade, ele é metade, porque ele é inclinado em uma parte, então ele funciona aqui quando é maré alta e lá quando é maré baixa. Se nós tivéssemos um pier flutuante com a maré, você teria o pier 100% dele todo. Então, qual é o grande problema para desembarcar em navio e continuar com escuna? Porque outros pias não estavam funcionando. Então, a gente está querendo viabilizar, estou vendo já com a capitania, a secretaria já está vendo isso, de pesca, a procuradoria está vendo isso, porque eu preciso legalizar os pias. Hoje só tem o pier do centro que eu legalizei quando entrei, que não era legalizado. Então, a gente precisa fazer reforma, questão de proteção, de embate no pier. Então, vão sair todos reformados. Tem uma ideia de fazer um pier flutuante só no período do verão para duplicar esse desembarque. Então, a gente está na saída. Eu acho que nós tínhamos que duplicar, era o nosso, que é uma coisa que eu já estou fazendo na engenharia e tentando resolver. Mas o outro também, que foi proposto por uma empresa que faz o desembarque, eu falei o seguinte, faz como um teste, se der certo, mantém. Se não der certo, não fica. Tá? Mas o nosso vai atender bem, até porque eu estou terminando dos pescadores, estou terminando o do golfinho e a gente vai conseguir resolver. Não podemos perder nenhum turista para a cidade. A gente vive do comércio, vive do turismo, então não podemos abrir mão de nenhuma arrecadação para a cidade. Fechou? Foi.
Bom, só agradecer a todos vocês, agradecer a Marta, a todos vocês, Jaqui, você, meu amor, Karine. Não, mas tem que olhar para eles também, deixa eu olhar para eles. Mas é o carinho de vocês que estão aí sempre trabalhando com a cidade, né? Jaqui é um cara que defende muito, principalmente o comércio do centro, e vai expandir, tenho certeza, para toda a cidade. Eu acho que a associação comercial, quando ela funciona, ela ajuda a gerar emprego, ajuda o comerciante a trabalhar. Então, deixo aqui meu agradecimento. Espero ter contribuído e acho que é muito importante a gente ter uma comissão para a gente estar sempre debatendo, como fizemos outro dia, para ver quais são os problemas. Eu sempre digo o seguinte, quem sabe do problema que vive é quem vive nele. Quem sabe do problema do seu bairro é quem mora nele. Então, eu acho que eu sempre falo isso. Eu dependo das pessoas me passarem quais são os problemas para que a gente possa achar as soluções. Não sou dono da verdade. Eu aprendi uma coisa, que teimosia é sinal de burrice. Então, eu tento não ser teimoso, às vezes é difícil, mas a gente sempre ouvindo, com certeza, chegamos mais longe. Obrigado a vocês, que Deus abençoe, fique com Deus.